1958. O primeiro título mundial. O Brasil caiu no grupo mais difícil, com Inglaterra, União Soviética e Áustria. Eles bateram a Áustria por 3-0 na primeira partida, então empataram em 0-0 com a Inglaterra. Após 3 minutos, que mais tarde seriam chamados de os 3 minutos mais grandiosos da história do futebol, Vavá deu ao Brasil a liderança no placar. Eles ganharam a partida por 2-0. Pelé marcou o único gol da partida das quartas de final contra o país de Gales, e bateram a França por 5-2 nas semifinais. O Brasil bateu os donos da casa, Suécia, na final por 5-2, ganhando sua primeira Copa do Mundo, se tornando a primeira nação a ganhar um título de Copa do Mundo fora de seu próprio continente. Em 1962, o bicampeonato. Na Copa do Mundo de 1962, o Brasil conseguiu seu segundo título com Garrincha como a grande estrela. Na estreia, o Brasil bateu o México por 2-0 com grande gol de Pelé, em que driblou toda a defesa mexicana antes de tocar na saída de Carvajal. O Brasil empatou com a Tchecoslováquia em 0-0, derrotou a Espanha em jogo dramático e de virada, 2-1. O Brasil só decolou realmente a partir das quartas de final, quando Garrincha chamou para si a responsabilidade e dizimou o English Team, 3-1. Nas semifinais o Brasil venceu o Chile, dono da casa, por 4-2 no Estádio Nacional lotado. Brasil e Tchecoslováquia novamente se encontrariam na final. Mas o Pust abriu o placar. O Brasil empatou com Amarildo. A porta da área entregou para Amarildo. Amarildo passou por Kawasaki. Vai cerrando. Gol! Zito virou. Vai cerrando Amarildo. Invade a área. Passou por Tiche. Atenção. Centro. Entrou Zito. Testa. Gol do Brasil! E Vavá marcou o terceiro. Largo arqueiro. Entrou Vavá. Gol do Brasil! Com o placar em 3-1, o Brasil se sagrara bicampeão mundial de futebol. Receber a Copa Gilles René das mãos de Stellenhaus. Subiu ao palanque, 50 mil pessoas, 50 mil vozes, 100 mil braços estão acenando para Mauro, capitão do Brasil, que levanta orgulhosamente no palanque vencedor a Copa Gilles René, conquistada pela segunda vez. 1970, o tricampeonato. O Brasil ganhou sua terceira Copa do Mundo no México em 1970. Naquela ocasião, colocou em campo que foi considerado a melhor equipe de futebol de todos os tempos, com Pelé, em sua última edição de Copa do Mundo, Carlos Alberto Torres, Jairzinho, Tostão, Gerson, Piazza, Clodoaldo e Rivelino. Foi uma campanha irretocável do Brasil. Na primeira fase, o Brasil derrotou a vice-campeã mundial Tchecoslováquia, a então campeã Inglaterra e a Romênia. Nas quartas de final, eliminou por 4-2 o Peru, treinado pelo brasileiro Didi. Nas semifinais, o prelúdio de um possível tricampeonato. Os então bicampeões mundiais Brasil e Uruguai se enfrentaram, com vitória brasileira por 3-1, com a vitória sendo saudada pelo público brasileiro como o troco pelo Maracanaço, e acabou sendo o troco definitivo mesmo, pois Brasil e Uruguai jamais voltaram a se enfrentar em Copas do Mundo. Brasil e Itália, então bicampeões mundiais, duelaram na final, no Estádio Azteca, no México, disputando o título de primeira seleção tricampeã mundial, que conquistaria em definitivo a Taça Jules Rimet. O Brasil venceu por 4-1. Como venceu todos os 6 jogos disputados na Copa do Mundo, e também todos os jogos disputados nas eliminatórias, esta foi a primeira, e permanece sendo a única, vez que uma equipe sagrou-se campeã mundial, vencendo todos os jogos da eliminatória e da própria Copa do Mundo. Parece que todo o Brasil deu a mão, todos ligados na mesma emoção. Pudemos a coração. 1994.
O tetracampeonato na Copa disputada nos Estados Unidos, o time de Carlos Alberto Parreira era considerado defensivo demais, o que contrariava o estilo do futebol brasileiro. No decorrer da competição, entretanto, o Brasil foi ultrapassando barreiras e se classificando para as fases seguintes. Foi o líder de seu grupo na primeira fase, depois de vencer Camarões e a Rússia e empatar com a Suécia. Nas oitavas de final da Copa, eliminou os Estados Unidos em pleno dia 4 de julho, dia da independência do país. Nas quartas de final, em jogo emocionante, eliminou a Holanda e, nas semifinais, voltou a encontrar com a Suécia, despachando o selecionado do país escandinavo. Na final, derrotou a Itália nos pênaltis, após um empate sem gols no tempo normal e na prorrogação. Vai partir, vai que é sua, Tafarel! Partiu, bateu, acabou! 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 É tetra! O Brasil é tetracampeão mundial de futebol! O Brasil quer ver esta taça lá no alto! O Brasil quer gritar com você! Tetracampeão mundial de futebol! 2002. O pentacampeonato na Copa do Mundo de 2002, Ronaldo foi novamente convocado, apesar das dúvidas se realmente tinha condições de jogar, pois estava parado há praticamente 2 anos, por problemas de contusão. Porém, na Copa, teve grandes atuações. O Brasil, que eliminou as seleções da Bélgica, Inglaterra, Turquia e Alemanha, esta última na final, acabou tendo Ronaldo como artilheiro, com 8 gols, sendo assim um dos grandes nomes da conquista juntamente com Rivaldo, tendo assim conquistado o 5º título para a seleção brasileira, vencendo todas as partidas do Mundial de 2002 e mantendo sua hegemonia. Eu te amo, diz Cafu! Brasil! Aí está, em cima do pódio, para que o mundo inteiro veja! Brasil!